Olá, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o tempo de Deus. Você sabia que tem muitas pessoas que cometem erros, tomam decisões e fazem coisas que não deveriam fazer porque não chegou o tempo de Deus? E muitas delas estão sofrendo, vivendo uma vida extremamente embaraçosa por conta disso? Diante disso, eu quero deixar para você alguns conselhos. E eu quero utilizar um texto escrito por um rei, filho de rei, chamado Salomão. Ele escreveu o seu livro Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e tem algumas lições importantes que eu quero passar para você. Está escrito assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou dar alguns conselhos para você. Primeiro conselho: entenda que tudo tem um momento certo, a hora certa, que é o tempo de Deus. Ou seja, não adianta você achar que vai ser do seu jeito, da sua maneira, na sua hora, no seu momento, da maneira que você quer. Nós, como somos seres humanos e por natureza somos egocêntricos, nós temos muita tendência de querer que as coisas sejam do nosso jeito. E isso atrapalha as nossas decisões porque nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Então, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Primeira coisa que você precisa aprender. Segunda coisa que você precisa aprender é que existem processos. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele vai escrever uma série de textos que mostram um contraste das coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz. E ele vai repetir isso várias vezes e ele vai expressar aqui para a gente justamente esses processos que no tempo de Deus a gente está encaixado e vai ter que passar por isso. Ou seja, para ter paz teve guerra, para que tenha alegria teve choro, para que tenha vitória teve as lutas, para ter o tempo de abraçar teve o tempo de se afastar. Ou seja, ele vai fazer essa contradição aqui nos 8 versículos do capítulo 3. Então ele vai mostrar para nós que existem processos na nossa vida. Da mesma forma eu quero dizer para você, se você não entender os processos que você precisa passar para que o tempo de Deus se estabeleça na sua vida, você vai sofrer, você vai tomar decisões erradas, você vai agir de maneira errada. Então entenda, existem processos que precisam ser vividos e vivenciados por você para que depois a bênção, a promessa se estabeleça na sua vida. Então a primeira coisa é entender que o tempo é de Deus. Segundo, você entende que existem processos que precisam ser respeitados e obedecidos. Terceiro, você precisa entender que o tempo de Deus ele é pedagógico. Você aprende com o tempo de Deus, você amadurece com o tempo de Deus. Você, quando vive o tempo de Deus, você passa por todas as etapas, respeitando o tempo de Deus, você aprende, é pedagógico. Então, se você queimar a etapa, você não vai aprender. E se você não aprender, é como na escola, você vai ter que voltar para passar de novo pelo mesmo processo, porque você não aprendeu. Não é assim na escola? Quando você erra o teste, você tem que repetir para você aprender. Então, é pedagógico. Então, entenda que o que você está passando é pedagógico. Terceiro, tem como finalidade maturidade, para que você chegue onde Deus quer que você chegue, que aconteça na sua vida no momento que tem que acontecer, de maneira madura, e você consiga realmente alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, no sentido de processos. Eu vou ler outro texto aqui, que é Romanos capítulo 8, verso de número 28, que fala sobre essa questão do processo da maturidade e a finalidade que é principalmente do tempo. Vai dizer assim, Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a principal finalidade do processo de Deus na sua vida, do ensino da pedagogia durante o tempo, você esperar um momento de Deus e de você entender que existem processos, é para que você seja maturidade, para você receber a maturidade, a maturação que Deus quer que você receba. E qual é a finalidade da maturação? O versículo de número 29 de Romanos capítulo 8 vai dizer que nossa finalidade é sermos parecidos com Jesus, com o nosso Cristo. Então, o tempo de Deus na nossa vida tem como finalidade, pelo menos essas 4 aqui que eu peguei para passar para você esses conselhos, que tudo é do jeito de Deus, não tem outra maneira, é no jeito, na hora, no momento de Deus. Segundo, existem processos que você precisa passar. E terceiro, é pedagógico,
é para que você aprenda algumas coisas que, se você não passar, você não vai aprender. E terceiro, para a sua maturidade, para que você seja conformado à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que o nome dele seja glorificado. Então, eu deixo essa palavra para você começar o ano de 2020 entendendo o tempo de Deus, para que ele realize, cumpra coisas maravilhosas em sua vida e em sua história. Que Deus te abençoe e que esses conselhos sirvam para a sua vida e para que você desfrute da grandiosa graça que Cristo nos concedeu.